Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso canal Bom Pastor Connect. Neste domingo, dia 24 de janeiro, celebramos o terceiro domingo do tempo comum. Quero com muito carinho acolher todos vocês para mais este momento de reflexão em que temos a oportunidade de crescer com a graça do Santo Evangelho e assim buscar luz para o nosso dia, para a nossa semana. Por isso queremos acolher o Evangelho que se encontra em Marcos, capítulo 1, de 14 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, continuamos dentro dessa dinâmica do chamado, assim como domingo passado nós ouvimos através do Evangelho de São João esse chamado de André e de Pedro. Interessante que Marcos, ele também conta como foi esse chamado e coloca aqui para nós quando Jesus ele viu os dois irmãos juntos, Pedro e André, e assim logo chamou: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Mas antes mesmo de Jesus chamá-lo, Jesus ele mostra qual o sentido dele vir ao mundo para anunciar a boa nova. E por isso o Evangelho todo vem com essa certeza de que nós somos chamados a acolher aquilo que Jesus ele traz. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Esta é a missão de anunciar este reino, mas para que o reino seja anunciado é necessário discípulos, é necessário homens e mulheres que se coloquem à disposição de lançar as redes. Quantas vezes nós só lançamos uma única vez e às vezes nessa única vez não apanhamos nada, não buscamos nada, não colhemos resultado dessa pesca, podemos dizer assim. E o que acontece? Logo desanimamos, logo queremos abandonar. Mas é necessário poder avançar para as águas mais profundas. É necessário justamente confiar. Se Jesus chama, Ele também capacita, Ele também ampara, Ele também fortalece, Ele também está conosco nas situações as mais difíceis possíveis. Mas para isso, este confiar em assumir a missão de ser um pescador de homem. E dessa forma, nós somos chamados também a poder anunciar: o reino de Deus está próximo. A partir do momento em que temos total e plena consciência deste reino, é porque cremos que ele existe e queremos alcançá-lo de forma plena, alcançá-lo com o nosso testemunho desta fé. Dessa forma, então, ser pescadores de homens, bem sabemos que se torna um grande desafio. Quantos que escutam a palavra, escutam o chamado, mas continuam surdos? E às vezes é necessário insistir, no sentido até mesmo de poder não desanimar mediante os nãos, mediante a tudo aquilo que se torna contrário ao projeto do Senhor, ao projeto do reino de Deus. E assim Jesus ele passa por nós e ele vai chamando. Chamou André, chamou Simão. Depois, mais à frente, caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes e logo os chamou. Dessa forma,
vem também para nós o sentido da barca como igreja. E o consertar as redes é justamente a conversão. Precisamos consertar em nós aquilo que não nos faz alcançar os frutos da evangelização na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa sociedade. Você tem consertado suas redes para poder lançá-la, para poder fazer-se rede, lançar a vida para o Senhor no testemunho, para que irmãos e irmãs cheguem a Deus? Que fique então toda esta provocação para nós, principalmente prontos a responder o chamado de Deus na nossa vida, na nossa caminhada. Que Deus abençoe toda a nossa vida e nos coloque sempre abertos a poder seguir a Jesus com toda a nossa vida, com todo o nosso coração e sermos pescadores de homens. É poder buscar um caminho de conversão para que de pecador nos tornamos pescador, que nos faz justamente poder avançar para as águas mais profundas na barca que é a igreja em que Cristo nos conduz, para podermos então anunciar a boa nova, que o tempo se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. É começar por mim, cada um começando por si. Não é querer converter as pessoas, não é querer fazer com que o outro mude, mas a mudança começa em nós, e isso é fundamental para que nós, na graça de Deus, possamos nos capacitar com o próprio Cristo e anunciá-lo com todo o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, pela intercessão de São José, desça sobre você, sua casa, sua família, no seu domingo, sua semana, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E um abraço com muito carinho a todos. Um bom domingo, feliz dia do Senhor. E nunca se esqueça, o amor de Cristo sempre nos uniu.